Podemos começar, doutora? Acho que já está gravando. Já estamos em gravação. Pode começar, Perfeito. doutor. Ok, obrigado. Senhores, boa noite. Declaro aberta a sessão de julgamento da segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva Unificado. Queria iniciar desejando a todos aí um bom início de trabalho. Nós estamos iniciando uma nova composição, né? E da minha parte eu fico muito feliz de estar na composição e aprendendo e tentando contribuir o máximo possível. Agradeço todo o esforço da doutora Daniele e a paciência também, os laboriosos trabalhos que ela tem com a gente para dar concretude a tudo isso que nós estamos realizando hoje. Doutora Daniele, parece que tem um pedido, algum pedido de... O Vitor, ele está solicitando, acho, o ingresso na sala, ou falar. Consegui entrar. Desculpa a demora. Perfeito, doutor Vitor. Boa noite, doutor Vitor, tudo bem? Boa noite, tudo certo. Legal. Desculpa a demora aí, pessoal. Seja bem-vindo aí. Vamos iniciar a sessão. Doutora Daniele, pela presença do doutor Vitor, podemos seguir a pauta? Claro, doutor, pode ficar à vontade. Perfeito. Pelo de pauta mesmo. Doutor Vitor, podemos pautar o processo número 1, de relatoria de Vossa Excelência. Por gentileza. Perfeito. Presente a Procuradoria, doutora Juliana. Doutora Juliana, boa noite. Obrigado aí pela presença. Boa noite, doutor Vinícius. Boa noite a todos. Doutora Daniele, tem alguém presente pelas partes no processo primeiro da pauta? Nós temos algumas pessoas aqui em sala que acabou não nomeando aqui. Sem problemas. Então, eu peço que se identifique. Tem o Redmi Note, que eu não sei se pode ser Tá. uma das partes, e tem o outro aqui, 856992. Tá. Se puder identificar. Prezados, por favor, a gente pede a gentileza, tem um chat ao lado, vocês podem colocar o nome de vocês e o processo que está interessado, tá bom? Podem ir fazendo com calma. Nós vamos fazer o pregão do primeiro processo da pauta. Eu vou ler com calma. Se alguém verificar que é o processo que tem interesse, por favor, se manifeste que nós vamos iniciar o julgamento. Processo disciplinar desportivo 3471222023-0. Competição Campeonato Estadual Sub-19. Jogo Marilândia Tupiniquim, denúncia ofertada contra os atletas Cauã Santos Rodrigues, Lucas Pereira Vieira e Ian Schmidt Gonçalves. Ian, você está nesse processo que você está interessado? A participação? Boa noite. Seu microfone não está aberto. Boa noite. Boa noite. Não. Eu estou com É uma você aluna não, aqui, Ian, o nesse Gabriel. aqui? Não. Tá, ok, desculpa. O Ian, ele está só mesmo acompanhando a sessão. Ele é aluno do Dr. Gabriel, na FDV. Perfeito. Feito o registro. Auditor relator, doutor Vitor Manuel Cardoso Sagnaglia. Doutor Vitor, caso Vossa Excelência seja apto ao relatório, por favor, com a palavra. Boa noite a todos. Preci- Acredito ser necessário ler o relatório completo, dos fatos. Vamos lá, Da então. forma como Vossa Excelência preferir. Depois a gente abre também a pedidos de eventuais esclarecimentos dos colegas auditores. Tá bom. Vou ler aqui, então. Se Vossa Excelência quiser dispensar o relatório, eu passo para a produção de provas e defesa. Se os demais concordarem, eu acredito que seja mais interessante, até para a gente agilizar aqui. Perfeito. Doutora Juliana, podemos dispensar o relatório? Sim, podemos. Doutora Juliana, Vossa Excelência gostaria de produzir alguma prova? Não, somente a súmula, né? Não tem mais prova a produzir. É só reforçar o pedido de condenação, tendo em vista a gravidade dos fatos, né? Que os atletas foram denunciados por agressão física, por desferirem um soco no rosto. O denunciado Ian desferiu um soco no rosto do atleta adversário. E o Cauã também desferiu um soco, né? E tudo foi relatado pelo árbitro na súmula. Então, seria só ratificar os termos da denúncia mesmo, senhor presidente. Perfeito, doutora. Obrigado. Novamente indago se tem alguém presente pelas partes. Nenhum registro feito no chat. Caso tenha, por favor, se manifestem que ainda estamos no momento de defesa. Sem manifestações, indago aos colegas auditores. Doutor
Doutor Zé Carlos, algum esclarecimento adicional? Não, senhor doutor Vinícius. Perfeito. Doutora Débora, algum esclarecimento adicional? Também não, doutor Vinícius. Perfeito. Doutor Vitor, caso Vossa Excelência esteja apto ao voto, por favor, com a palavra. Só um questionamento quanto a qual processo está se referindo, porque com os documentos aqui, o processo que está como número 1 para mim é o 3437-22023, mas na verdade seria o outro, né? A denúncia seria contra o Cauã Santos, Lucas Pereira e Ian Schmidt? Isso, é porque a doutora Juliana se referiu à questão do soco do Ian, aí eu acabei confundindo aqui. Então tá bom, desculpa. Não, Pois sem bem, problemas, doutor. beleza, vamos lá então. Quanto à questão da presunção relativa da súmula, né, ela não foi desconstituída, né, então, porque não teve a produção de nenhuma prova, e então eu acredito que não deva ser feito nada a não ser a condenação do senhor Cauã Santos Rodrigues, né, primeiramente, que, em ordem, vamos lá, pela suspensão de 4 a 12 partidas. Deixa eu só abrir aqui, perdão, novamente. Então, vamos lá. Eu acredito que nesse caso, né, pela gravidade da conduta dele, que foi desferir um soco, uma agressão física, acho que o ideal seria uma suspensão de até 8 partidas, né, aplicando a redução do 182 por se tratar de atleta não profissional. Então, no total, seriam 4 partidas de suspensão. Não sei se os demais concordam. Doutor Vitor, só para me auxiliar nos registros, a denúncia foi ofertada quando sou Cauã em qual artigo? 254A, parágrafo Ah, 1º, inciso 1º. perdão, 254A. Isso, Desculpa. Vossa Excelência, então, vota pela suspensão de 8 com o redutor 4. isso, exatamente. Vossa Excelência gostaria de fazer o voto fatiado ou quer proferir o voto de todos, depois a gente parte a colheita dos votos dos colegas? Podemos fazer da forma que você preferir. Eu acredito que pode ser tudo de uma vez, então. Então, à vontade, doutor, por favor. Quanto ao senhor Lucas Pereira Vieira, né, no qual a denúncia foi em curso no mesmo artigo, eu aplico a mesma pena, né, de 8 partidas com o redutor do 182 para condenar a suspensão por 4 partidas ao todo, certo? Perfeito. E com o E, atleta Ian? por fim, quanto ao atleta Ian, da mesma forma, certo? Em virtude porque as condutas foram semelhantes, mas, no entanto, o caso do Ian, ao meu ver, tem um agravante, porque, pelo que foi relatado na súmula, o atleta com que ele desferiu um soco estava no chão, né? Ele estava caído no chão. No meu entendimento, isso torna a conduta dele mais gravosa pela questão, né, de ser um ato mais de covardia, assim podemos dizer. Então, nesse caso, eu aplico a pena de 12 partidas com o redutor do 182, reduzido para 6 partidas. Perfeito, doutor Vitor. Vossa Excelência acolheu a denúncia contra o atleta Cauã, condenando em 8 partidos com redutor para 4. O atleta Lucas, condenando 8 partidos com redutor para 4. E o atleta Ian, condenando a 12 partidas com redutor para 6. Doutora Débora, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, excelência. Perfeito. Doutor José Carlos, como vota Vossa Excelência? Sem áudio, Presidente, doutor, perdão, né? aqui eu tive um problema aqui para desabilitar o áudio. Acompanho o relator. Perfeito. Então, declaro o resultado unanimidade. O atleta Cauã ele foi condenado no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1, a 8 partidas, o redutor 4. O Lucas, 8 partidas, redutor 4, e o Ian, 12 partidas, redutor 4. O Maurício pediu para ser anotado aí o seu interesse no acompanhamento do processo 5 e 6, a gente anotou, tá, seu Maurício? Doutora Débora pediu a pauta, eu acho que ela está no grupo, tá, doutora Débora?
o edital de citação ele está no nosso grupo da segunda comissão. Eu vou encaminhar novamente. A Dani já me falou. Obrigada. Valeu. Podemos pautar o processo número 2 da pauta, doutor Zé Carlos? Relatoria de Vossa Excelência. Não, perdão, doutora Débora. Relatoria de Vossa Excelência. Sim. Perfeito. Pregão processo disciplinar desportivo 345232023-0. Campeonato Estadual Sub-19. Auditora relatora, doutora Débora. Denunciados: Everton Ferreira de Andrade e Cauã de Oliveira Dias. Doutora Débora, caso Vossa Excelência esteja apta ao relatório ou se desejar dispensar, como entender Vossa Excelência? Só vou fazer um breve relatório aqui para todos terem ciência da situação, né? Foi em relação à partida do dia 22, dos times Marilândia versus Enemy, na qual o senhor Everton impediu uma chance de gol, clara de gol, com uma jogada violenta, e o senhor Cauã por ter agredido a arbitragem. Perfeito, doutora. Alguém presente pelas partes, doutora Daniele? Nos meus registros, ninguém, né? Aqui também não, doutor. Perfeito. Doutor Fábio, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo aí ao nosso tribunal. Vossa Excelência gostaria de produzir alguma prova, doutor Fábio? Sem prosa produzir, Excelência, só constando o que está no relatório mesmo da denúncia da Procuradoria. Perfeito. Vossa Excelência não ratifica a denúncia, né? Perfeito. Ok. Doutor Zé Carlos, algum esclarecimento adicional? Não, senhor. Satisfeito, Excelência. Doutor Vitor, algum esclarecimento adicional? Não. Perfeito. Doutora Débora, caso Vossa Excelência esteja apta ao voto, por favor, com a palavra. Só um minuto. Bom, quanto ao senhor Everton, eu estou, em razão da súmula não ter relatado tanta gravidade assim, ele apenas descobriu, né, uma pequena falta para poder impedir o gol. Considerando a primariedade do denunciado, eu estou condenando ele pela suspensão de uma partida, já tendo sido cumprido em razão do cartão vermelho aplicado. E quanto ao senhor Cauã, eu desclassifiquei o 254A para o 250, parágrafo 1º, inciso 2º, aplicando a pena de uma suspensão. Perfeito. Vossa Excelência acolheu a denúncia com relação ao atleta Everton e condenou a uma partida. Ele já fez automático, ele já cumpriu. Isso. E o Cauã, Vossa Excelência desclassificou do 254A para o 250, para o 1º inciso 2. Isso. E aplicando a suspensão de uma partida. De uma partida. Perfeito. Doutor Zé Carlos, como vota Vossa Excelência? Acompanha o relator, Excelência. Doutor Vitor, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto da relatora. Perfeito. A unanimidade. Declaro o resultado. O atleta Everton ele foi condenado a uma partida no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1. E o atleta Cauã, ele teve a denúncia desclassificada por 250, parágrafo 1º, inciso 2, condenado a uma partida. O terceiro processo da pauta é de relatoria do doutor Zé Carlos. Podemos pautar, doutor Zé Carlos? Podemos sim, doutor. Perfeito. Nesse processo funciona a doutora Edinalva, na qualidade de defensora, né? Por ser menor, não é isso, doutora Edinalva? Boa noite. Boa noite a todos. Sim, Excelência, vamos lá. Sou eu mesmo. Perfeito. Obrigado pela presença. Doutor Zé Carlos, vou pautar. Processo disciplinar desportivo 345222023-0. Denúncia ofertada contra o atleta Gustavo da Silva Sampaio e Heitor Rosa Chiesa. Campeonato Estadual Sub-16. Doutora Daniele, ninguém presente pelas partes? Ou alguém presente na sessão?
Não, bem pelas Perfeito. partes, doutor. Doutor Zé Carlos, caso Vossa Excelência esteja apto ao relatório ou desejar dispensá-lo, como fica a critério de Vossa Excelência? No início, eu pergunto aos colegas se a gente pode dispensar o relatório. Um voto Doutor por. Fábio, podemos dispensar? Pode. Doutor Pode. Edinalva, podemos dispensar? Pode. Perfeito, doutor Zé Carlos. Nesse passo, eu indago a Procuradoria. Doutor Fábio, Vossa Excelência gostaria de produzir alguma prova? Tem provas a produzir, apenas o relatório mesmo da denúncia. Perfeito. Doutor Edinalva, Vossa Excelência gostaria de produzir alguma prova? Eu gostaria de manifestar, Excelência, se Perfeito. possível. Perfeito. Senhores, senhoras, sabemos aí, não é novo para ninguém, para nenhum dos presentes, que o futebol é um esporte muito de contato físico e ações involuntárias, né? A gente sabe disso. No caso em evidência dos dois menores de 18 anos, né, em ações semelhantes, até mesmo porque não está evidenciado aí em súmula qual foi a ação, o ato que os dois menores praticaram, né? Usando esse argumento, né, de não estar, os dois atletas, o senhor Gustavo e o senhor Heitor, eles, menores de 18 anos, atletas amadores, não temos provas nos autos, procurei, não vi, né, não temos prova, e a conduta dos atletas não foi relatada na súmula, por mais que tenha, a gente sabe que tem veracidade, mas estamos julgando dois menores e não tem prova, a súmula não traz qual foi a conduta dos dois atletas, né? E assim, baseado nisso, a gente requer a absolvição dos atletas, considerando aí os termos de denúncia, que tomou como base a súmula, o relatório disciplinar da partida, com falta de prova e relatar aí o que realmente o que foi, e levando em consideração ainda as circunstâncias atenuantes de primariedade, a não reincidência dos menores denunciados. Reitero o pedido de absolvição por ter sido a infração cometida por atletas amadores. Eles já foram punidos, né, com a aplicação do cartão vermelho, já tiveram a sua suspensão, já tiveram a sua correção, né? Acredito que já foi tomada essa decisão, porque isso a gente vê na súmula. E se não for o entendimento aí do auditor, então seja convertida em pena de advertência, né? Observando aí o artigo 180, né, do inciso 1º, que diz que a circunstância que atenua a penalidade, ser menor de 18 anos, que é o caso dos nossos dois atletas, no caso aí, em evidência. E também, senhores, levar em consideração, se não for o caso de encerrar, de ser anulado, até mesmo por ser menores, esse processo, o artigo 192, ambos do CBJD, considerando a não reincidência e primariedade dos atletas, né? Com a devida aplicação do redutor prevista aí no artigo 182. Eu agradeço a oportunidade e espero que os dois atletas possam ter pena diminuída ou levado em consideração todos os fatos que faltam aí na súmula e provas, principalmente. Muito obrigada. Obrigado, doutor Edinaldo. Escutamos atentamente a brilhante defesa de Vossa Excelência, esclarecimento pedindo a absolvição dos atletas, também as ponderações feitas com relação a eventual condenação, a possibilidade de substituição por advertência, a dosimetria e também a necessária observação do redutor. Obrigado, doutor Edinaldo. Doutor Fábio, eu não sei se eu cometi uma indelicadeza com Vossa Excelência. Vossa Excelência tinha ratificado os termos da denúncia ou eu pulei a oportunidade de falar? Não, Excelência, foi perfeito. Eu já tinha havido ratificado já. Então, agradeço, doutor Fábio. Eu não tinha feito o registro. Uma vez apresentada a defesa, indago a doutora Débora se gostaria de algum esclarecimento adicional. Não, Excelência. Doutor Vitor, algum esclarecimento adicional? Também não, Excelência.
Doutor Zé Carlos, caso Vossa Excelência esteja apto ao voto, por favor, com a palavra. Perfeito. Doutor Edinalva, obrigado pela defesa aí dos atletas. A gente entende aí que, né, por serem menor de idade, merece a devida consideração. Mas nos últimos julgamentos que a gente participou envolvendo essa situação, a gente sempre chama atenção que o futebol, apesar de ser um esporte de contato e ser uma questão lúdica, mas serve também de ensinamento e de uma forma até para a gente ensinar os jovens, né, que há que haver respeito antes de tudo e que é uma questão social mesmo, que a gente precisa fazer do futebol um esporte cultural e não acultural como algumas situações no esporte, principalmente profissional, tem pregado aí de uma violência com os pequenos que a gente precisa ensinar, né? Então, ressalta, né? Agradeço aí a defesa que foi propalada pela senhora, mas passando ao voto propriamente dito, não vemos nenhuma prova em sentido contrário, então o relatório e a súmula têm validade, né, de forma integral, né? Então, pela conduta praticada, eu acolho a denúncia da forma integral, né, ante a conduta tipificada no artigo 254 do CBJD pelo atleta Gustavo da Silva Sampaio, e eu condeno a ele a pena de suspensão por uma partida, né? E aplicando as atenuantes, doutor Vinícius, perdão, a pena de 2 partidas e aplicando a atenuante, eu reduzo para 1 partida, tá? Fixando ela no mínimo legal. Perfeito. Vossa Excelência proferiu o voto do atleta Gustavo e do Heitor também, Gustavo. doutor Zé Carlos? Perfeito. Vossa Perfeito. Excelência acolheu a denúncia e condenou a 2 partidas. É pelo redutor que Vossa Excelência aplica uma partida, doutor Zé Carlos? Exato, pelo redutor. Ok. Redutor, 1. Obrigado. Somente para fim de registro. Redutor, 1. Ok. Doutora Débora, como vota Vossa Excelência? Com o relator, Excelência. Doutor Vitor, como vota Vossa Excelência? E o voto do relator, excelência. Perfeito. A unanimidade, declaro o resultado. O atleta Gustavo ele foi acolhida a denúncia, 254 CAPT, 2 partidas, aplicado ao redutor 1. E o atleta Heitor foi condenado também 254, a aplicação de 2 partidas com redutor 1 partida. O próximo processo da pauta é o processo 4. O relator é o doutor Vitor. Podemos pautar, doutor Vitor? Sim, por gentileza, excelência. Ok. Nos meus registros, doutora Daniela, não tem ninguém presente. Alguém se manifestou? Não há manifestação, mas entrou em Zoom o senhor Marcelo. Se ele puder identificar, se ele está representando alguém. Tá. O senhor Marcelo. Marcelo, boa noite, Marcelo. A gente tem um chat aqui ao lado, pelo menos na minha tela ao lado. Você pode se identificar e falar qual o processo que você tem interesse em participar. Boa noite. Boa noite. Eu sou coordenador das categorias de base da federação. Legal, Só estou Marcelo. acompanhando. E a gente agradece Tá aqui a bom? sua presença no tribunal, viu? Obrigado por prestigiar a gente. Se caso cair aqui é porque ao mesmo tempo que eu estou aqui, estou trabalhando, então pode cair a internet, mas eu volto. Perfeito, Marcelo, obrigado. O senhor ia se manifestar, perdão, você botou o número do processo aqui, né? Desculpa, é a primeira vez que eu estou ingressando na reunião Eduardo. dessa. Boa noite, eu sou Eduardo, sou representante do Bandoleiros e do Bandoleiros. processo aí do processo 4 aí. É o processo 4. Senhor Eduardo, o senhor está na qualidade. Qual é a sua função no Bandoleiros? Sou presidente do time. Presidente do time, perfeito. Presidente. Então, nós temos a presença do senhor Eduardo, a gente agradece aqui a presença prestigiando o nosso tribunal. Obrigado. Eu que agradeço vocês aí. Doutor Daniele, somente o registro do presidente, senhor Eduardo. Nesse sentido, nós iremos dar início ao pregão do processo. Doutor Vitor, o senhor Eduardo está na qualidade de presidente. O senhor Eduardo, o senhor vai querer apresentar a defesa ou se só veio para acompanhar o julgamento? Não, eu só vim para acompanhar mesmo, tá bom? Então tá, perfeito. Obrigado pela presença.
Então, vamos lá. Processo disciplinar desportivo 343-722-023-0. Competição Copa Dala Adulto. Relatoria do Dr. Vitor. Denúncia ofertada contra o senhor Pedro Dias, atleta. Alicei Lírio, atleta. Juliano Matos, atleta. Paulo Roberto, atleta. E bandoleiros, entidade desportiva, que está aqui presente o presidente, o senhor Eduardo. Relatoria do doutor Vitor. Doutor Vitor, Vossa Excelência gostaria de fazer o relatório ou não acha necessário? Podemos dispensar. Se os demais concordarem, eu gostaria de dispensar o relatório. Doutora Juliana, podemos dispensar o relatório? Senhor presidente, em respeito ao presidente do Bandoleiros, eu vou pedir que o relatório seja lido. Perfeito. Doutor Vitor, podemos de forma sucinta passar o relatório? Certo, vamos lá. Ok, Em obrigado. relação à primeira denúncia, o atleta Pedro Dias teria praticado a conduta tipificada no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, por reclamar desrespeitosamente contra as decisões da arbitragem ao proferir as seguintes palavras ao árbitro principal. Abre aspas. Filho da puta, foi falta, sua desgraçada, seu merda, enfim. Dando continuidade, o denunciado Alecir Lírio Oliveira praticou as condutas tipificadas nos artigos 258-B, 254-A, parágrafo 3º, 258, parágrafo 2º, inciso 2º, todos os CBJD, por invadir a quadra do jogo e ir em direção ao árbitro principal da partida, agredi-lo verbalmente e ao colocar as duas mãos, verbalmente e fisicamente, ao colocar as duas mãos no seu peito e proferir algumas palavras de baixo calão. E o mais importante que eu acho que é, né, no caso, se atentar, é que o denunciado estava suspenso e se encontrava na arquibancada, então teve um ato de invasão dentro da praça esportiva. O denunciado Juliano Matos Hermes praticou conduta tipificada no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, por reclamar desrespeitosamente contra as decisões da arbitragem e também proferir palavras de baixo calão. O denunciado Paulo Roberto foi expulso diretamente com cartão vermelho por praticar as condutas tipificadas no artigo 254-A, parágrafo 3º, 258, parágrafo 2º, inciso 2 e 250, caput do CBJD, por agredir o árbitro principal da partida e colocar as duas mãos no peito e empurrá-lo. Após o reinício da partida, o denunciado teria chutado a bola de forma proposital no peito do árbitro e em seguida pegou a bola do jogo no braço e a retirou do campo, demonstrando um ato hostil. Além disso, o denunciado reclamou contra decisões da arbitragem, proferindo palavras de baixo calão. Por fim, o denunciado Bandoleiros Futsal, entidade esportiva vinculada aos denunciados acima, foi denunciada por violar o artigo 258-D do CBJD, devendo ser punida por esse tribunal com aplicação de multa, conforme solicitado pela Procuradoria. É isso. Perfeito, relatório. Obrigado, doutor Vitor. Senhor Eduardo, só por curiosidade, o senhor estava presente no jogo? Sim, estava presente. Perfeito, obrigado. Vossa Excelência, senhor Eduardo, o senhor falou que não gostaria de fazer defesa, correto? Eu posso falar um momento? Então, agora é o momento de prova, porque o senhor, na qualidade de presidente, eu ia até indagar o relator, se ele entende dessa forma, e a doutora Juliana também. O senhor, na qualidade de presidente do Bandoleiros, o senhor pode requerer fazer defesa. O senhor gostaria de fazer defesa? Eu posso falar? É porque agora vai ser um momento de prova. Doutor Vitor, por parte de Vossa Excelência, o senhor entende dessa forma? Ele, na qualidade de presidente? Por mim, eu estou de acordo com ele apresentar a defesa. Perfeito. Doutor Luciano, alguma objeção? Doutor Vinícius, eu só tenho receio e uma questão. O presidente ele vai fazer a defesa em face dos bandoleiros, futsal, ou dos atletas também denunciados? Perfeita observação, doutora Juliana. Senhor Eduardo, a sua defesa seria somente com os bandoleiros, correto? Correto, somente do bandoleiros. Doutora Juliana, seria somente com o bandoleiros futsal. Entendi. Porque a denúncia do clube é no 258-D, em decorrência das atitudes dos atletas, né? Mas
vamos ouvi-lo, né, para não trazer nenhum prejuízo. Se eu não estiver atropelando aqui, passando um pouquinho de qualquer limite, pela presença dele, quem sabe, estando no jogo, a gente ouvisse ele. Como na qualidade de informante, Somente com alguns esclarecimentos adicionais, o relatório destaca questões bem são complicadas. graves, né? Então, na minha oportunidade de fala, eu ia ressaltar exatamente isso, né? Que são. Não sei, o doutor vai me dar a palavra? Sim, eu ia perguntar se Vossa Excelência ia fazer alguma prova. Teria alguma prova a mais, doutora? Não, prova não. Eu só entendo que realmente precisa de advogado para os atletas, ele só conseguiria fazer a defesa em nome do clube. Perfeito. E ressaltar que são 4 denunciados do Bandoleiros, que nós estamos aqui tratando, mais uma vez, de caso de desrespeito à arbitragem e agressão, né? Que, pelo que consta da súmula, os atletas do Bandoleiro, alguns deles, né? O Alessi e o Paulo agrediram fisicamente o árbitro, né? Então, são atos graves e as condutas descritas no relatório. Marcelo, desculpa, se puder inabilitar o áudio. Obrigado, Marcelo. Desculpa, doutora Juliana. E as condutas descritas no relatório demonstram realmente que os denunciados praticaram as infrações previstas nos artigos tipificados, né? E então, como não tem provas nos autos além da súmula, eu ratifico os termos da denúncia nesse sentido. Perfeito. Senhor Eduardo, nós vamos escutar o senhor. No CBJD existe a possibilidade de o senhor produzir a defesa de forma oral. Na verdade, é conveniente, o senhor tem a oportunidade de se fazer representar também por advogado, tá? De toda sorte, como bem ponderou a doutora Juliana, o clube ele está sendo imputado o artigo 258D, né, que fala da penalidade de suspensão decorrente das outras infrações. Então, dentro das possibilidades, nós vamos escutar o senhor, a sua defesa, pelo prazo de 10 minutos. E estamos todos atentos aqui para escutar a sua defesa e os esclarecimentos. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite a todos. Desculpa a ignorância nas algumas palavras, né? Porque eu não sou advogado. A gente é um clube que está iniciando aí no cenário do futsal em si, profissional, né? Inclusive, essa é uma competição amadora. Em relação aos atletas, eu não tenho nada para comentar, eu não posso defendê-los, né? Em relação ao clube, eu acredito que, assim, como é a primeira vez que acontece, a gente não é reincidente, o clube ele sempre tá regularizado, tudo certo, a gente não teve nada o que fazer com relação ao ocorrido com os atletas. Eu acredito que é somente a questão de multa que a gente, se pudesse retirar, que é nessa questão da defesa do clube, que a gente não conseguia fazer nada na hora para não realizar o ocorrido, né? Somente isso, minha defesa. Perfeito, senhor Eduardo, obrigado. Escutamos atentamente, em especial as suas ponderações, se tratar de um clube que está iniciando, né, e a sua preocupação, apesar de estar iniciante, estar aqui presente, né, com o nosso tribunal, ao qual a gente agradece a presença. Doutor Vitor, algum esclarecimento adicional do senhor Eduardo? Não, excelência, obrigado. Doutor Zé Carlos, algum esclarecimento adicional? Não, excelência, obrigado. Doutora Débora, algum esclarecimento adicional? Não, excelência. Perfeito. Doutora Juliana, gostaria de fazer alguma pergunta ao senhor Eduardo? A senhora não falou nenhuma prova, né? Então podemos passar agora para o voto, né? Isso, excelência. Não tem mais provas além da súmula, né? Ok. Doutor Vitor, caso Vossa Excelência esteja apto ao voto, por favor, com a palavra. Vamos lá, eu gostaria de inverter, né, considerando que o Eduardo fez a defesa do Bandoleiros em específico, né, inverter porque pela ordem seria o último, né, o último a ser julgado, digamos assim.
Porque, na verdade, eu acho que nesse caso tem um ponto grave no qual tem responsabilidade, sim, o clube, porque tinha um atleta no qual estava suspenso, né? E ele estava na arquibancada, e, consequentemente, o clube é responsável por esse atleta que estava dentro da arquibancada e não poderia ter permitido com que houvesse a invasão do campo, certo? Nesse sentido, eu gostaria de retificar a denúncia para incorrer o clube no artigo 213, inciso 2 do CBJD, que fala justamente deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir, né, a invasão do campo ou local de disputa, certo? Então, no meu entendimento, também se aplicaria esse artigo, na verdade, né? E quanto ao outro, que foi, se eu não me engano, o 258D, certo? Eu entendo que não faria tanto sentido para aplicar duas penas de multa nesse caso, certo? E quanto à questão que o senhor Eduardo relatou, da questão de ser uma equipe iniciante, enfim, eu acho que isso deve ser considerado também para fixar o valor da multa. Então, com base no 213, inciso 2, eu fixo a multa em R$ 500, aplicando o redutor do 182, os tratar, né, mas o 182A, que leva em consideração a condição econômica e financeira do clube para reduzir a multa para R$ 250. Perfeito, doutor Vitor. Gostaria de fazer o voto fatiado? Não, não posso dar continuidade, é porque eu achei que talvez alguém Sim. quisesse algum Perdão, deixa eu comentário. só fazer é porque eu anotei Vossa Excelência, Uhum. e aí eu vou pedir o socorro, porque nos meus registros estava a denúncia somente no 258D, então a denúncia foi no 213, parágrafo, Não, inciso segundo, parágrafo não, não. segundo. Na verdade, eu afastei a aplicação do 258D, para, no meu entendimento, que deve ser aplicado o 213, inciso segundo. Então, Vossa Excelência desclassificou o 258D. Isso, exatamente. Perfeito. E aí entendeu pelo 213. Só um minutinho, doutor Vitor, só porque eu não Isso. consigo acompanhar lá. O 213, né? 213, nesse caso, o entendimento de Vossa Excelência é que o clube, apesar de ele não ser o mandante, ele estaria em curso no parágrafo segundo, tanto da entidade mandante como da entidade adversária. Seria esse o raciocínio de Vossa Excelência, né? É porque, Exato. pelos meus registros, o mandante era o Flamengo Futsal. Não, exatamente, parágrafo segundo, perdão. Tá, Isso. então, pelo parágrafo segundo, Vossa Excelência se classifica. E aí, nesse caso, Uhum. eu só estou tentando acompanhar, perdão, tá, doutor, porque eu estou fazendo os registros à mão. Aí, nesse caso, Vossa Excelência aplicou 182A, né? Aham. Que fala da questão de que, além dos elementos da dosimetria, a fixação das penas peculiares levará obrigatoriamente em consideração a capacidade econômico-financeira do infrator ou da entidade de prática desportiva. Então, Ok. Nesse caso, a Copa Dala Adulto é a categoria não profissional. Então, Vossa Excelência, apesar de já ter considerado 82, o redutor seria um 82 mesmo, né? Que Vossa Excelência aplicaria, que fala da metade, né? então, eu na verdade, eu nem... É porque, porque eu me Não, pronunciei certo, errado. certo. Um Uhum, 82, no meu entender, o 82A é pela dosimetria. uhum. E um Então 82 aqui. eu vou corrigir então aqui. Então, o valor, né, que eu tinha fixado de R$ 500 vai ser reduzido para 250 pelo 182, Isso. certo? E aplicando a questão da dosimetria, eu vou reduzir a multa para R$ 200, então, 182A. Pronto. Não, perfeito. Desculpa, doutor Ok? Vitor, só foi para fins de registro. Não, com certeza, com certeza. Ficou de certa forma confuso, certo? Até porque pela forma como o senhor votou, está corretinho. Se o senhor votou 500 pelo 182, Vossa Excelência votou 500 e aplicou pelo 82A, Vossa Excelência aplicou 500.
pelo 182 reduziu para 250. Perfeito, Certo, vamos lá então. perfeito. Dando continuidade em relação ao atleta Pedro Dias, eu acolho a denúncia da Procuradoria para condenar ele à suspensão de 2 partidas, certo? Ok. Com a aplicação do 182 também teria reduzido para 1 partida. E no caso, se eu não sei se ele já efetivamente cumpriu essa partida, e se for o caso, né? Ah, não, ele não levou cartão vermelho. Não, é isso aí, não levou cartão vermelho. 1 partida de suspensão, então. Perfeito. Vossa Excelência condenou em 2 partidas, redutor 1. Registrado. Pedro Dias, né? Isso. Dando continuidade, quanto à denúncia formulada em relação ao atleta Alesir, eu tenho uma ponderação a fazer que, na verdade, na minha opinião, a agressão física, né, em curso do artigo 254A, por questão da gravidade da conduta, ela absorve os demais artigos, né? E, nesse caso, deveria ser aplicado só a 254A, né, por ser uma conduta mais grave e porque, consequentemente, né, ela é uma conduta que ela acaba absorvendo justamente porque, por exemplo, invadiu o local destinado à equipe de arbitragem. Pelo fato dele já agredir o próprio árbitro, né, isso já deveria ser levado em consideração. E o artigo 258, que é agir contra a ética desportiva. Então, assim, a partir do momento que ele agrediu o árbitro, ao meu ver, ele já também né, seria um ato preparatório, digamos assim. Então, ao meu ver, eu afasto a pena de suspensão pela, pelo prazo de 300 dias, né? Porque aqui a pena mínima é de 180 dias. Então, eu aplicar a pena de 300 dias reduzida pela metade. Não, então vamos de 360 dias reduzido pela metade, ele vai para pegar a pena mínima de 180 dias. Doutor Do Vitor, perdão, 182. interromper Vossa Excelência, só para Uhum, acompanhar o voto de Vossa Excelência. No caso, o Alessir, ele é atleta, uhum. e aí ele está no 254A, se for praticado pelo atleta, seria em número de partidas a suspensão. Nesse caso, ao invés de dias, quais seriam os números de partidas que ele ficaria suspenso? Deixa eu ver aqui. Eu teria. É que eu não estou aberto, não estou com. O 254A, vou ler a Vossa Excelência a pena, Uhum. suspensão de 4 a 12 partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão. E se a suspensão, e suspensão pelo prazo de 30 a 180 dias, se praticado por qualquer pessoa natural. Aí, no caso, nos meus registros, o Alesir ele é atleta do Bandoleiros. E aí, Vossa Excelência fixaria a pena de 4 a 12 partidas, né? Essa, Eu essa. coloquei, desculpa interromper, eu só coloquei o artigo ali no chat para facilitar. Bom, a Ok. pena de suspensão mínima de 4 e a máxima de 12 partidas no 254A. Perfeito. Senhor Eduardo, só uma curiosidade: esse campeonato classificatório, são quantos jogos a fase inicial? Esse campeonato foi um campeonato amador, né? Que a gente teve. Já até foi finalizado. Ele Já teve. foi finalizado? Foi finalizado. Esse jogo foi a final. Em média, um campeonato de futsal ele tem mais ou menos quantos jogos na fase inicial, sem ser mata-mata ou algo do gênero? Ou mesmo que seja pontos corridos? Nessa competição teve 3 jogos. Só 3, perfeito. Obrigado, senhor Eduardo. Só para a questão de dosimetria, a suspensão de 4 a 12 partidas, numa próxima competição, o atleta ele não vai participar da competição por integral, né? Só para fixação de dias, né? Às vezes a gente fica num dilema se a gente vai aplicar no dias geralmente um campeonato tem 4 partidas. Se a gente aplicar 4 partidas, o próximo campeonato ele está fora. Se a gente aplicar 12, 2 campeonatos assim por diante. Somente para ilustrar, doutor Vitor. Certo, então eu aplico a pena máxima de 12 partidas, Perfeito. porque, ao meu ver, trata-se de uma conduta extremamente grave, principalmente para o atleta, ele nem estava participando da partida.
Aí é a aplicação do 182 para redução da pena para 6 partidas. Perfeito, doutor Vitor. Vossa Excelência acolhe a denúncia, afasta o 258B, afasta o 258 puro, acolhe o 254A para 12 partidas com redutor 6. Isso, exato. Pois não, à vontade, Vossa Excelência. Dando continuidade em relação ao atleta Juliano Matos, né? Isso. Eu acolho a denúncia da Procuradoria para condená-lo à pena de 2 partidas de suspensão, aplicando o redutor do 182 para 1 partida. 2 partidas, redutor 1. Perfeito. Quanto ao o Paulo Roberto, né? Da mesma forma, partindo do mesmo entendimento que eu tive no voto anterior em relação aos EIR, sempre confundo. Perfeito. Eu acolho a denúncia da Procuradoria, certo? Para condená-lo ao artigo 254-A do CBJD, certo? E afasto a aplicação do artigo 258, pelo aquele mesmo motivo que eu expliquei anteriormente, né? Por se tratar de uma conduta mais grave e, consequentemente, absorve os demais artigos. E, da mesma forma, mas nesse caso, aplicando o mesmo critério que eu tive, por ele não ter invadido o campo, não, né, apesar de ser uma conduta extremamente grave, eu aplico a pena de 8 partidas, reduzido pela metade para total de 4 partidas. 8 para 4. Doutor Vitor, só para eu registrar aqui, na denúncia do Paulo, ele também teve a denúncia imputada no 250 CAPT? Sim, sim. Vossa Excelência também afasta o 250? Afasto. Uhum. Perfeito. E a agressão já, e por si só, é um ato desleal ou hostil, né? Perfeito. Doutor Vitor, eu anotei, só vou fazer uma pequena revisão, tá? Certo. Caso tenha anotado algo errado, por favor, me corrija. Quanto ao atleta Pedro Dias, Vossa Excelência acolheu a denúncia e no 258, parágrafo 2º, inciso 2, 2 partidas, redutor 1. O Alessi, Vossa Excelência acolheu a denúncia no 254A, a 12 partidas e aplicou o redutor de 6, e afastou a incidência do 258B e do 258, parágrafo 2º, inciso 2. Quanto ao atleta Juliano, Vossa Excelência acolheu a denúncia no 258, parágrafo 2º, inciso 2, a 2 partidas, redutor 1. Contra o atleta Paulo Roberto Soares, Vossa Excelência acolheu a denúncia do 254A, 8 partidos com redutor 4 e afastou a incidência do 258, parágrafo 2º, inciso 2 e 250 CAPT. E, por fim, com a entidade Bandoleiros Futsal, Vossa Excelência desclassificou o 258D para o 213, inciso 2, parágrafo 2º, perdão, aplicando uma multa de R$500 com redutor do 182 para 250. Exato, está correto. Excelente. Perfeito. Doutora Débora, como vota Vossa Excelência? Pode só repetir, por favor, o do 254A? Perfeito. O do Alessi, que foi o mais grave? Claro. O Alessi, o atleta ele foi denunciado no artigo 258B, no 254A, parágrafo 3º, no 258, parágrafo 2º, inciso 2. Doutor Vitor, ele afastou a incidência do 258B e no 258 CAPT, perdão, 258, parágrafo 2º, inciso 2. E no 254A, doutor Vitor, ele acolheu a denúncia, aplicando a pena máxima de 12 partidas, com o redutor de 182 a 6 partidas. O do Paulo, doutora, quer também? O do Paulo, o Paulo também... Não, só esse que para mim tinha ficado um pouco confuso, mas eu acompanho o relator. Perfeito. O doutor Zé Carlos, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho o relator, presidente. Perfeito. A unanimidade. Declaro o resultado, linhas rápidas e gerais, somente para fins de registro. O atleta Pedro Dias foi acolhida a denúncia, 258, parágrafo 2º, inciso 2, 2 partidas, redutor 1. O Alesir foi acolhida a denúncia 254A, 12 partidas, redutor 6, e afastado os demais artigos.
Juliano Matos foi acolhido da denúncia no 258, parágrafo 2º, inciso 2, 2 partidas, redutor 1. Paulo Roberto foi acolhido a denúncia no 254A, 8 partidos, redutor 4, e afastada a incidência dos demais artigos denunciados. Enquanto a entidade de prática desportiva Bandoleiros foi desclassificado 258D para 213, inciso 2, parágrafo 2º, aplicando-se a multa de R$ 500 e redutor de 250. Senhor Eduardo, foi declarado o resultado. Caso o senhor queira continuar na sessão, és bem-vindo. E agradecemos. Caso também queira se ausentar, a gente agradece a presença. E se o senhor não concordou com o resultado, né, o senhor pode recorrer, tá? O tribunal ele tem uma segunda instância. É só procurar aí um profissional, os esclarecimentos. Doutor Daniele, na secretaria, pode auxiliar alguma informação dentro das possibilidades. E a gente agradece mais uma vez sua presença, viu, senhor Eduardo? Boa noite. Agradeço a oportunidade aí também a todos aí. Boa noite. Sucesso aí, senhor Eduardo. Um abraço. Obrigado. O próximo processo da pauta é o processo 5. O senhor Maurício, ele manifestou interesse em acompanhar. Senhor Maurício, boa noite. Boa noite. Senhor Maurício, somente para auxiliar nos registros aqui, o senhor tem interesse em acompanhar o processo, o quinto, né, o processo 5º da pauta, e o processo 6º. O senhor está na qualidade de representante de atleta, de clube, só para fim de registro? Estou na qualidade de representante do clube. Do clube? Da equipe. Ecoporanga. Ecoporanga, tá. Isso. Tá. O processo 5, Ecoporanga, e o processo 6... O processo 6 é um atleta, não é isso, senhor Maurício? Isso, são atletas. São 2 atletas, obrigado. Perfeito. Senhor Maurício, a gente agradece a sua presença aqui no tribunal. Vamos pautar agora o processo 5 de relatoria da doutora Débora. Podemos pautar, doutora? Sim, excelência. O senhor Maurício está na qualidade de presidente da entidade de prática desportiva Ecoporanga. Doutor Fábio na qualidade de procurador. Então, processo disciplinar desportivo 347-142-023-0, denúncia ofertada, Copa Dala Adulto, né? Denúncia ofertada contra o atleta Guilherme Benício Gregório de Souza, Otoniel Franklin Ferreira da Silva Júnior, e contra a entidade Ecoporanga. Doutora Daniele, alguém mais presente? Acho que não, né? Eu estou vendo aqui, estão somente o senhor Maurício. Isso, apenas o Maurício. Perfeito. Doutora Débora, caso Vossa Excelência esteja apto ao relatório, por favor, com a palavra. Obrigada, Excelência. Bom, trata-se de denúncia referente aos fatos ocorridos na partida do dia 22/10, entre os times Ecoporanga e Tupiniquim. A súmula do jogo narrou a expulsão do jogador Otoniel aos 25 minutos, em razão do segundo cartão amarelo, e a expulsão do denunciado Guilherme por ato infrator contra a arbitragem, proferindo frases ofensivas. E quanto ao time, ao Ecoporanga, foi em razão de uma escalação irregular. Apesar de não estar na súmula, esta foi a denúncia. Esse é o relatório, Excelência. Perfeito, doutora Débora. Doutor Fábio, Vossa Excelência gostaria de produzir alguma prova? Só para ratificar, porque na nossa pauta aqui está inverso, porque o atleta Guilherme Benício, na pauta posterior a essa, na pauta número 6, que vai ser de um jogo ocorrido no dia anterior a esse, no dia 21, no caso, ele já havia sido expulso. Então, a Procuradoria entendeu que esse atleta Guilherme Benício não deveria ser escalado. Tá? Por isso que a equipe de Ecoporanga está sendo punida. Doutor Fábio, devido à consideração de Vossa Excelência, eu indago a doutora Débora e ao doutor Zé Carlos se seria possível fazer uma inversão de pauta, e assim a gente
julgaria um ato precedente e, cronologicamente, se é que eu entendi as considerações do doutor Fábio, o processo 5 ocorreu após o processo 6. Seria possível, doutora Débora? Excelência, não me oponho, mas contudo eu faço a observação que nos autos não tinha nenhuma prova. A Procuradoria não juntou nem essa informação. Então, no meu caso, se eu puder adiantar até, eu estou absolvendo o clube. Ah, não, perfeito. Então, por favor, doutor Fábio, diante das considerações, vamos manter a pauta. Se Vossa Excelência não se opor, podemos manter, doutor Fábio? Sem problema, eu só acompanhei a súmula. Na súmula eu tive esse entendimento. Não, perfeito. Agradeço, doutor Fábio. Vossa Excelência ratifica, então, os termos da denúncia do processo 5º? Ok. Senhor Maurício, diante dos fatos já repassados pela relatora, Vossa Excelência gostaria de abrir mão da defesa e produção de provas? Não, eu gostaria de estar fazendo uma ratificação aí com relação a... E aproveitando o momento para poder fazer uma defesa. Não, perfeito. O senhor gostaria de produzir alguma prova? Não, o jogo então, o senhor citado... com a palavra, a gente agradece a sua presença aí, viu, senhor Maurício? O senhor tem a nossa atenção pelo prazo de 10 minutos. Estamos aqui para ouvi-lo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. O jogo citado não foi Copa Dala. O jogo em questão é pelo campeonato estadual, onde a primeira etapa ocorreu nos dias 21 e 22, na cidade de São Gabriel da Palha. O jogo em que o atleta Guilherme Benício foi expulso foi o segundo jogo. E o atleta Murilo, que também foi expulso, também foi no segundo jogo. Os dois atletas cumpriram suspensão no terceiro jogo, que foi realizado no dia 22. E o Guilherme Benício foi expulso novamente no banco no último jogo, após ter cumprido suspensão, e não imediatamente, conforme foi citado. Ele foi novamente expulso no banco por ter falado alguma coisa que eu não presenciei e nem ouvi, mas tudo bem, a arbitragem entendeu que ele deveria ser expulso novamente e diretamente sem cartão amarelo, estando no banco, mas a questão da equipe, em momento algum, nós utilizamos os atletas ou o atleta de forma irregular, porque foram 4 jogos, ele foi expulso no segundo e cumpriu suspensão no terceiro. Os dois atletas em questão aí cumpriram a suspensão no segundo jogo. No terceiro jogo, que foi contra a equipe de São Gabriel da Palha. E no último jogo, contra a equipe Tupiniquim, é que o atleta Otoniel foi expulso, conforme foi dito aí, após receber o segundo cartão amarelo. E quando esse atleta foi expulso, e ao receber o segundo cartão amarelo, o atleta Guilherme também foi expulso no banco, diretamente recebendo o cartão vermelho. Mas a equipe não escalou em momento algum os atletas de forma irregular. Perfeito, senhor Maurício. A gente escutou atentamente sua defesa, suas ponderações, e agradece a sua presença aqui no tribunal, prestigiando a gente. O senhor esclareceu que os atletas eles foram expulsos no segundo jogo, só que no terceiro jogo eles não foram escalados. E a denúncia que a gente está tendo aqui é do quarto jogo, é isso? Exatamente. No quarto jogo, o atleta Otoniel foi expulso recebendo o segundo cartão amarelo, e o atleta Guilherme foi expulso diretamente com cartão vermelho no banco. Perfeito, senhor Maurício. Obrigado. Isso no quarto jogo. Perfeito. Obrigado. Doutora Débora, gostaria de algum esclarecimento adicional? Não, excelência. Doutor Zé Carlos, algum esclarecimento adicional? Não, excelência. Doutor Vitor, algum esclarecimento adicional? Não, excelência. Obrigado. Doutora Débora, caso Vossa Excelência esteja apto ao voto, por favor, com a palavra. Obrigada, excelência. Bom,
com relação ao senhor Guilherme, em razão do ato, né, infringindo a ética desportiva, apesar de pequena gravidade das palavras, eu acolho a denúncia, condenando ele no 258, parágrafo 2º, inciso 2º, considerando a primariedade dele, condeno uma pena mínima de uma suspensão de partida. Já o Otoniel, pela súmula, ele foi expulso pelo segundo cartão amarelo, sem maiores detalhes sobre a sua aplicação. Então, eu estou desclassificando a aplicação do 254 para aplicar o 250 no parágrafo 1º, inciso 2º, para suspender em uma partida, e como ele já é primário, já tendo cumprido na partida subsequente. E quanto à denúncia da equipe do Ecoporanga, por não haver nenhum indício, nem na súmula, nem nos autos, de que houve uma escalação irregular, eu estou absolvendo a equipe. Perfeito, doutora. Doutora Débora, só para me auxiliar no registro, eu acompanhei Vossa Excelência, o Guilherme, Vossa Excelência acolheu a denúncia e condenou em uma partida. Isso. O Otoniel, Vossa Excelência classificou o 254 para o 250. Isso. 250. O 250, praticado desleal, inciso... Parágrafo 1º, inciso 2º. Parágrafo 1º. Perdão, é esse que eu não acompanhei. Parágrafo 1º, inciso 2º. Vossa Excelência condenou em uma partida. Isso, já tendo sido cumprida. E com relação ao Ecoporanga, Vossa Excelência é pela absolvição. Isso. Perfeito. Doutor, boa noite. Boa noite, Marcelo. Eu posso explicar a questão do Ecoporanga aí, pelo entendimento? Eu só peço, só um minutinho. Não, não vou defender, não, é só para explicar, para ficar melhor o entendimento de Marcelo, vocês. porque eu fiz os registros aqui e eu me É perdi. porque meu celular acabou a bateria e eu fui carregar, na hora que vocês estavam falando. Sim, é porque eu fiz o registro e eu não me recordo. O senhor está na qualidade de... Coordenador da federação, da categoria de base. Tá. Senhor Marcelo, veja, a gente agradece a sua presença. Eu teria que indagar a relatora se ela gostaria de produzir alguma prova. É porque o senhor não está entre as partes do processo. Na verdade, o senhor está aqui até auxiliando o tribunal, a gente agradece a presença, mas a produção de prova fora as partes que estão enroladas no processo, só se for requerido ou pela procuradoria, ou pela defesa, ou por algum dos auditores. Então, em homenagem ao senhor estar presente, eu gostaria de indagar a relatora, a doutora Débora. O Marcelo, ele gostaria de prestar alguns esclarecimentos. A senhora julga necessário ou podemos continuar o julgamento? Excelência, como ele não é parte no processo, eu não vejo a necessidade. Perfeito. Senhor Marcelo, como eu tinha explicado, é uma questão de legitimidade de parte, apesar da sua boa vontade de esclarecer. Doutor Vinícius, pela especial, ordem. que você queira esclarecer a questão da possível escalação irregular, não seria isso, senhor Marcelo? Eu ia explicar a vocês como é que o porquê do pensamento de vocês de um dia para o outro, certo? Eu só ia explicar isso aí que eu acho que facilitaria para vocês, mas eu também respeito muito a decisão de vocês. Perfeito. Doutor Zé Carlos, Vossa Excelência gostaria de se manifestar? Doutor Vinícius, até peço perdão aí pela parte, eu acho que o que o senhor Marcelo está querendo explicar, e analisando aqui a própria pauta de convocação, quando fala da competição, ela já demonstra que as competições são diferentes mesmo, realmente. Talvez por isso aí até, senhor Marcelo, não seja necessário o senhor fazer essa explanação, tá? Eu acho que já está bem explicado aqui pela própria pauta do tribunal, né? Quando fala que no processo 5, que é o que a doutora Débora é a relatora, né? A competição é a classificação da Copa da Aula Adulto, naipe masculino, no ginásio Cesporte. E no processo 6, do qual eu sou o relator, é o Campeonato Estadual Sub-19, naipe masculino, no ginásio municipal de São Gabriel da Palha. Às vezes é isso aí que o senhor quer nos
nos brindar aí com a sua presença, a gente agradece muito. É muito importante aí a gente ter esse apoio da federação, né? E talvez, doutor Vinícius, doutora Débora, e até pela presença do senhor Marcelo aqui, sabendo como é importante, né, o prestígio a esse tribunal, seria até uma forma de a gente, né, dar um retorno para que a gente possa deixar ele se explanar se for o caso e essa for a dúvida, claro. Eu agradeço o esclarecimento do Zé Carlos, e assim, eu gostaria só de fazer uma ponderação. A boa vontade e a prontidão do senhor Marcelo é louvável. E aí, quem sabe, eu acho que isso poderia ser tema junto à presidência do tribunal, em especial porque nós temos algumas preocupações da intervenção da federação em processos determinados. Ou a intervenção ela é por solicitação das partes envolvidas e auditor-relator, ou a intervenção da federação se faz através de ofício aos autos. Eu tenho somente uma preocupação com relação a isso, e aí, sim, Marcelo, a gente vai te dar a palavra. E aí, nesse sentido, eu acho que esse tema, com relação à manifestação da federação em julgamento, deveria ser motivo até de um esclarecimento junto à presidência do tribunal. Pois não, senhor Marcelo? Não, eu tinha escrito antes do que Desculpa. que eu falei. Você me perdoa aí, deve ter chegado agora, entendeu? Não, sem Aí você me problemas. perdoe. Mas eu entendo aí, eu só ia explicar. É porque as equipes fazem 2 partidas por dia. Não, perfeito. Eu só tenho a agradecer toda a prontidão aí Excelência, na tentativa de esclarecimento. Pois não, doutor Fábio? é só uma. Já que o Marcelo aí está tão de prontidão aí, era só uma dúvida mesmo, porque na súmula eu realmente ouvi no dia 21 e outra partida no dia 22. Aí só queria confirmar com ele se ocorreu isso mesmo, uma partida no dia 21 e outra partida no dia 22. Doutor Fábio, perdão, sem querer interromper a dinâmica do julgamento, eu teria que indagar a relatora, porque a fase de produção de prova ela já passou. Sim. E aí eu não sei se a gente poderia, doutor Fábio, no próximo processo, a gente indagar o Marcelo, ou se a doutora Débora permite uma inversão. A denúncia foi feita pela súmula, pode ser que talvez, não sei, houve algum tipo de erro material aí. Doutora Débora, eu sei que Vossa Excelência já se manifestou sobre nesse caso específico, a gente já poderia continuar com o julgamento, mas em homenagem à Procuradoria, no caso, nós continuaremos com o julgamento que Vossa Excelência já proferiu o voto, ou Vossa Excelência gostaria de oportunizar ao senhor Marcelo a manifestação nesse auto, no processo? Excelência, eu entendo que por serem competições distintas não há essa necessidade. Perfeito. Eu permaneço com o meu voto. Perfeito. Pedir a compreensão de Vossa Excelência, tá, doutor Fábio? No próximo processo, a gente indaga novamente essa questão, seguindo o julgamento, somente para a revisão dos colegas, a relatora ela acolheu a denúncia do atleta Guilherme, no 258, parágrafo 2º, inciso 2, uma partida. Do Otoniel, a relatora ela desclassificou 254 para 250, parágrafo 1º, inciso 2, uma partida. E com relação ao Ecoporanga, foi pela absolvição. Doutor Zé Carlos, como vota Vossa Excelência? Acompanha a relatora, presidente. Doutor Vitor, como vota Vossa Excelência? Acompanha a relatora, Excelência. Não querendo elastecer mais a nossa sessão, uma questão pessoal, nesse caso, eu vou divergir com relação ao segundo cartão amarelo, tá? É um posicionamento pessoal, eu entendo que a punição já ficou no campo, ela não se estendeu à necessidade do tribunal. Então, a unanimidade, o senhor Guilherme, ele foi condenado 258, parágrafo 2º, inciso 2, a uma partida, unanimidade. Com relação ao Otoniel, por maioria, ele foi condenado no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, a uma partida. E com relação ao clube Ecoporanga, a unanimidade, ele foi absolvido. Com todas as vênias e a relatora que se debruçou aos autos, só que é somente uma questão particular.
Declarado um posicionamento particular, perdão, melhor dizendo. Declarado o resultado do processo 5, nos meus registros, nós vamos para o último da pauta, que é o processo 6 de relatoria do doutor Zé Carlos. Podemos pautar, doutor Zé Carlos? Podemos sim, doutor Vinícius. Perfeito. O senhor Maurício está presente e o senhor Marcelo também está presente aqui com a gente ainda? Não. Eu acho que ele está. Não, acho que ele já saiu. De toda sorte, caso ele esteja presente, a gente dá a oportunidade de novamente ele falar. Pauta: processo disciplinar desportivo 347-132023-0. Denúncia ofertada contra o senhor Lucas Rodrigues Sabará, Guilherme Benício Gregório de Souza e Murilo Rodrigues Cassimiro. Relatoria do doutor Zé Carlos, procurador doutor Fábio, e presente aqui o senhor Maurício, mas nesse caso, o senhor Maurício se identificou como presidente de Ecoporanga. Pedido da palavra, o senhor Maurício está pedindo a palavra? Pois não, senhor Maurício. Só para retificar, eu sou o supervisor do programa Ecoporanga Esporte, que é da Prefeitura Municipal de Ecoporanga. E o programa é que está inscrito nas competições, não Entendi. presidente. Porque, no caso, a instância maior aqui, em termos de hierarquia, é o secretário municipal de esporte, o Herbert. Tá. Senhor Maurício, olha só, porque pelo entendimento, quem faz a representação de defesa do time é o presidente, tá bom, amigo? Não sei se o doutor Zé Carlos, a doutora Débora e o doutor Vitor compartilham desse entendimento. E aí é somente aqui, só para a gente alinhar essas situações, tá bom? Mas eu agradeço aí, senhor Maurício, os esclarecimentos, e eu peço para o senhor ficar presente aqui, caso algum dos auditores queira fazer algum pedido de esclarecimento ao senhor, a gente está prontamente aqui para escutar, tá bom? Bem, feito o pregão, doutor Zé Carlos, caso Vossa Excelência esteja apto ao relatório, por favor, com a palavra. Pergunto aos colegas e ao senhor Maurício também se dispensa a leitura do relatório. Doutor Fábio, podemos dispensar o relatório? Podemos. Perfeito. O senhor Maurício, ele está na qualidade de acompanhando, né, o julgamento, como ele próprio mencionou. Então, podemos dar continuidade nesse sentido. Doutor Fábio, Vossa Excelência gostaria de produzir alguma prova? Sem provas a produzir. Perfeito. Doutor Zé Carlos, uma vez que o senhor Maurício explicou a qualificação dele, Vossa Excelência entende que ele é apto a fazer defesa ou na verdade, ele está aqui só para auxiliar mesmo, caso Vossa Excelência esteja alguma dúvida? Excelência, considerando a explanação dele, ele não está apto a fazer a defesa, não. Ele não é o presidente do time, então Só um tem esse momento. direito. Eu posso tomar a palavra mais um momento, só para poder um outro esclarecimento? Pois não, senhor Maurício, que a gente pode ajudar. Com relação à nossa entidade que participa, na qualidade de supervisor, eu sou, igual eu já falei, eu sou não tem a figura do presidente, tem a figura do supervisor, e eu sou o cargo maior no programa. Não, perfeito. Agora a gente compreendeu perfeitamente. Mas nesse caso específico, senhor Maurício, apesar de o senhor também ser essa pessoa, a gente entende que a denúncia foi ofertada contra os atletas. Os atletas, eles não se fizeram presente para a defesa? Os atletas, eles, pelo entendimento, como foi aplicado cartões amarelos, 2 cartões amarelos, e eles cumpriram, no caso do processo número 6, como eles cumpriram a suspensão automática no jogo 4, realizado no dia 22, então a gente não achou que haveria necessidade de estar fazendo essa defesa com relação aos atletas individualmente. Não, perfeito. Obrigado aí pelo esclarecimento, senhor Maurício. Te agradece o senhor estar aqui presente e auxiliar no julgamento. Nesse sentido, o doutor Zé Carlos, o senhor Maurício, você queria fazer a defesa dos atletas, é isso? Olha, a defesa dos atletas é exatamente com relação a eles terem cumprido a suspensão automática no jogo número 3.
Com relação É porque ao é que foi. exatamente isso que eu quero perguntar para o senhor, porque a gente está querendo tão somente saber se o senhor tem legitimidade para defender os atletas. Doutor Zé Carlos, o senhor Sim, Maurício, ele gostaria de fazer a defesa em nome dos atletas. Vossa Excelência entende que ele preenche os requisitos para promover a defesa? Excelência, não. Ele continua no entendimento que ele não tem o direito de fazer essa defesa, não. Porque quem teria aqui o direito seria o presidente do clube. Perfeito. mas Ele explica o que na não é qualidade. isso, não Só um tem minutinho, São presidente do Maurício. clube. Perdão, São Maurício, só um minutinho, só para a gente concluir os trabalhos, senão a gente não vai finalizar. Ele esclarece que, por ser algo relacionado a uma entidade, não haveria presidente e ele estaria na qualidade de presidente. Então, nenhum dos dois clubes, nem o Marilândia, nem o Coporanga, existe uma sede, um clube, nada, uma associação, seu Maurício? Não, a gente tem o programa, nós estamos inscritos na federação pelo programa Ecoporanga Esporte, Entendi. e é a Prefeitura Municipal de Ecoporanga, que é a mantenedora do programa Ecoporanga Esporte, com leis criadas pela Prefeitura e votada e aprovada na Câmara de Vereadores e São sancionada pelo Maurício, prefeito. pela esse programa, existe mais de um clube no guarda-chuva do programa ou só o Ecoporanga? Só o Ecoporanga. Tá. Doutor Só Zé o programa Carlos, Ecoporanga. devido à peculiaridade, eu indagar Vossa Excelência, princípio da ampla defesa, podemos escutar o senhor Maurício e, assim, nenhuma nulidade. Caso a Procuradoria entenda alguma nulidade, aí ela teria mais condições de recorrer ao tribunal? Podemos? Podemos sim, doutor Vinícius. Vamos evitar qualquer nulidade futura aí. Vamos ouvir o senhor Maurício. Doutor Fábio, compreendemos perfeitamente o posicionamento aí que Vossa Excelência pode ter acerca do tema de uma eventual ilegitimidade, mas, na dúvida, eu ia indagar aos colegas se a gente dá o privilégio à ampla defesa contraditória, se Vossa Excelência entender algo que a gente esteja incorrendo em erro, aí ficaria em grau de recurso. Tudo bem, doutor Fábio? Por mim, tudo bem. Perfeito, agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Então, senhor Maurício, eu já indaguei o doutor Fábio se gostaria de fazer alguma prova, correto, doutor Fábio? Correto, já perguntou. E também reiterou os termos da denúncia, correto? Na denúncia. Então, senhor Maurício, nós estamos aqui atentamente para escutar o senhor. O senhor gostaria de produzir alguma prova ou gostaria somente de produzir a defesa? Olha, prova não. A defesa, como eu já havia dito, não é propriamente dita a defesa. É só mesmo esclarecimento que os atletas, no caso do processo número 6, o atleta Murilo e o atleta Guilherme, eles receberam no jogo número 2, no Campeonato Estadual, Sub-19, eles receberam o segundo cartão amarelo e foram desclassificados, foram expulsos com o segundo cartão amarelo e eles cumpriram automaticamente a suspensão do jogo 3 contra a equipe de São Gabriel da Palha. Perfeito. Senhor Maurício, escutamos atentamente aí a sua manifestação na qualidade de defesa. E desde já, antes mesmo do final do julgamento, a gente, todos nós, certamente, que parabenizamos a iniciativa da municipalidade lá de Coporanga pelo esporte, tá? Parabéns aí pela iniciativa, parabéns pela sua postura de estar aqui presente. Desculpa aí, essas questões são meramente processuais. Fica aí, quem sabe, uma possibilidade, caso eventualmente o Ecoporanga venha participar novamente do tribunal, a prefeitura tentar disponibilizar um advogado auxiliaria em algumas questões de nulidade, representatividade, né? Mas, de toda sorte, escutamos atentamente sua defesa. Obrigado aí, pelos esclarecimentos, senhor Maurício. Doutor Zé Carlos, algum esclarecimento adicional? Não, senhor doutor Vinícius, satisfeito. Doutora Débora, algum esclarecimento adicional? Não, excelência. Doutor Vitor, algum esclarecimento adicional? Não, excelência. Perfeito. Doutor Zé Carlos, caso Vossa Excelência esteja apto ao voto, por favor, com a palavra. Perfeito.
Analisando a denúncia contra o atleta Lucas Rodrigues Sabará, vendo que ele foi expulso de forma direta por tentativa de agressão física ao adversário, nós entendemos que a denúncia deve ser acolhida na integralidade, né? E condenando o denunciado a pena de suspensão de 10 partidas, inicialmente, e aplicando a atenuante do artigo 180, reduzindo ela para 8 partidas, e, por final, aplicando, por não ser atleta, por ser atleta não profissional, a gente aplica o redutor do artigo 182, fixando a pena em 4 partidas. Com relação ao atleta Guilherme Benício Gregório, né, que tomou o segundo cartão amarelo por jogada violenta, e ao sair de campo, ele se dirigiu à equipe de arbitragem com palavras ofensivas. E aí, senhor Maurício, é uma coisa que eu falo muito nos meus julgamentos quando isso acontece. Apesar de ser atleta sub-19, né, então já são homens, há que se pautar pelo respeito e pelo exemplo, principalmente, sabe? Apesar de ser um campeonato municipal, e talvez eu falo apesar, não é menosprezando, não, muito pelo contrário. É nos municípios que a gente tem a maior responsabilidade de formar cidadãos. São esses cidadãos que virão para as capitais, irão para a capital federal, serão vereadores, prefeitos, deputados federais. Imagina se nós em campo, e a gente sabe que o futebol é um esporte de paixão, um esporte de contato, é um esporte que aflora muitos ânimos, né? Mas que a gente precisa começar a dar o exemplo. O brasileiro, não vou falar o Brasil, não, mas o brasileiro precisa dar um exemplo de civilidade. Nós temos que superar essa fase aí, de que no futebol pode tudo, vale tudo e tudo é permitido, ou nós vamos minimizar as coisas. Então, com relação a isso, doutor Vinícius, com relação ao Guilherme Benício Gregório, nós estamos falando, né? Eu estou acolhendo a denúncia na forma integral também, né? Artigo 254, aplicando a pena de 2 jogos de suspensão, tá? E mais 6 partidas pela questão da suspensão pelas ofensas. Então, iniciando a pena inicial em 8 partidas. Aplicando o redutor do artigo 180, eu estou fixando em 6 partidas, e por não ser atleta não profissional, aplicando o redutor do artigo 182, estou fixando a pena final dele em 3 partidas de suspensão. Tá? Com relação ao atleta Murilo Rodrigues Cassimiro, né? A expulsão dele também foi para o segundo cartão amarelo, né? E diferentemente do atleta Guilherme Benício Gregório de Souza, ele não se reportou à arbitragem, acatou a decisão da arbitragem, saiu de campo sem nenhuma ofensa a quem quer que seja, e isso é um exemplo, senhor Maurício. Eu estou fixando a pena inicial dele de 4 partidas, né? E com relação reduzindo ela para 3 partidas, conforme permite o artigo 180 do CNBJD, e por ser atleta não profissional, eu estou fixando a pena final em 1 partida de suspensão. Doutor Vinícius, é isso. Desculpa, doutor Zé Carlos. Minha Não. caneta acabou a tinta no meio. Tem coisas que só acontecem ao vivo, né? É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece. Vossa Excelência, no atleta Lucas, acolheu o 254A, parágrafo 1º, inciso 2, 8 partidas, retor 4. Isso. O Guilherme, Vossa Excelência, acolheu o 254 CAPT e 258, parágrafo 2º, inciso 2, num total de 6 jogos, retor 3. Exato. O Murilo eu não acompanhei. Foram quantas partidas? Não? O Murilo, inicialmente, foram 4 partidas. Depois, com o 180, eu reduzi para 3. E com o 82, eu reduzi para 1 partida. Perfeito. 82, quando há fracionado, é o número inferior, né? Perfeito. Exato. Partidas. Obrigado, doutor Zé Carlos. O Murilo foi segundo cartão amarelo? Sim. Não reclamou nem nada, né? Não, nem reclamou nem nada. Tanto o Murilo quanto o Guilherme. O Guilherme, ele foi expulso e praticou... o Guilherme, além de ser expulso pelo segundo cartão, ele reclamou, né? Exatamente. E palavras bem ofensivas. Perfeito. Doutora Débora, com voto, Vossa Excelência. Com relator, Excelência.
Perfeito. Doutor Vitor, com voto, Vossa Excelência. Acompanho o relator, excelência. Perfeito. Eu só vou divergir com relação ao segundo cartão amarelo, uma questão de posicionamento. Entendo que, em alguns casos, de fato, o segundo cartão amarelo merece uma pena maior que a campo, né? De toda sorte, no resto do voto, eu acompanho. Então, a unanimidade, o atleta Lucas ele foi condenado 254A, parágrafo 1º, inciso 2, a 8 partidos, redutor 4. O Guilherme, a maioria, ele foi condenado. O Guilherme, a maioria, a outra caneta também tá ruim. Se alguém quiser me dar uma caneta, fica aí a dica, hein? Final de ano sem se encontrar. Fica usando caneta cara, doutor Vinícius, dá nisso. Compra Bic, caneta do Cicobi, ó. Isso aqui é uma maravilha, isso não falha a hora nenhuma. Desculpa a brincadeira, viu? Mas aqui, o atleta Guilherme, ele foi condenado 254, caput 258, parágrafo 2º, inciso 2, a 6 jogos, redutor 3. E a maioria, tá, gente? E o Murilo também, a maioria, ele foi condenado no 254 a 3 partidos, redutor 1. Perfeito? Senhores, o meu registro acabou. Doutora Daniele, mais alguma questão pendente? Nenhuma, doutor. Então, somente para registros finais, não querendo me alongar, já são 8 horas da noite. Queria parabenizar a doutora Juliana, né? O vice-campeonato, né, doutora Juliana? Obrigada, doutor Vinícius. Isso aí, vice-campeonato no Brasileiro. Doutora Edinalva também estava lá. Então, eu ia perguntar, a doutora Edinalva também estava lá, né? Estava lá como coordenadora da seleção. Parabéns. Obrigada pelo registro. Sucesso aí nessa questão que o doutor Gabriel falou. Eu acho que vocês vão ganhar da gente, viu? Gente, um forte abraço a todos os presentes. Mais uma vez, agradecer a paciência e o laborioso trabalho da doutora Daniele, auxiliando nos registros. Fica aberto quem quiser fazer algum registro. Um forte abraço a todos. Uma boa noite, doutor Fábio. Obrigado também pela presença, viu? Boa noite a todos aí. Parabéns, doutor aí pelo Vinícius, campeonato. fazer a minha também, a vossa palavra aí, né? Daniele, doutor Fábio. Perdão, viu, doutor? O microfone do doutor José Carlos. É porque eu acho que ele pediu perdão, o doutor Fábio estava falando, é isso, né? E meu microfone falhou que eu não estava ouvindo o doutor Fábio, acabei atalhando ele. Excelente, muito bom, doutor Vinícius. Foi excelente a sua atuação, de todos os demais colegas. Obrigada pela oportunidade e vamos avançar aí cada dia mais. A secretária é impecável, não tem nem só elogios. Verdade. Muito obrigada. Também quero agradecer a doutora Daniele, que ela é muito excelente no que ela faz, né? Ela é muito atenciosa, ensina o que precisa ensinar. Gente, mais uma vez, a Dani, eu acho que a Dani é o sustentáculo aí do nosso tribunal, porque ela está lá para tudo, né, Dani? Toda hora, hein? Inclusive, domingo de manhã, 7 horas da manhã, quando a gente manda mensagem, mandando voto para ela. À disposição, doutores, agradeço a presença de todos, a condução do doutor Vinícius, as defesas, as denúncias da Procuradoria, e só agradecer mesmo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui secretariando vocês. Gente, obrigado. Forte abraço a todos. Declaro encerrada a sessão. Fique com Deus. Uma boa noite. Boa noite.